Amados irmãos, nós vamos continuar estudando esse assunto acerca dos 4 fundamentos espirituais. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Se você estiver próximo a alguém que não tem uma Bíblia, aproxime sua Bíblia para que a pessoa leia junto com você os textos, para que todos nós possamos acompanhar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Porém, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, e tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra terá sido desligado dos céus. Versículo 21 a seguir. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Agora, por favor, avancemos mais um pouco. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Senhor, nós apresentamos a Ti esta palavra, clamamos a ajuda do Teu Espírito, que Tu possa, Senhor, se revelar e se derramar a nós. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós somos uma comunidade tão carente de Ti, Senhor. Aqui estamos mais uma vez, clamando a Tua misericórdia, clamando a Tua graça, clamando o Teu socorro, clamando o Teu auxílio. Por isso vem, Senhor, socorre-nos nesta hora com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós já temos estudado sobre esses 4 fundamentos. Eu já fiz uma abordagem mostrando o pano de fundo, o lindo cenário que Jesus escolheu para proferir esses 4 fundamentos registrados nesses textos. Eu vou ser muito prático, muito objetivo. Se você ler esses textos mais uma vez, você vai perceber que o nosso Senhor lança 4 fundamentos. Estes 4 fundamentos se tornaram toda a base do ensino, da doutrina apostólica. Tudo aquilo que nós entendemos de doutrina apostólica
Quando você lê a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no final dessa carta, Paulo vai dizer assim: fundamentado na doutrina dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, essa rocha que ele diz aqui, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Doutrina dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a rocha. Quer dizer, Cristo Jesus, a rocha, é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, muito lindo isso, irmãos. E quando você estuda cada um deles, você vai ver aqui o primeiro. Quando Pedro diz, tu és o artigo aqui é definido, não é é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o primeiro fundamento. Essa é a rocha, primeiro fundamento, Cristo. Então não precisa abordar muito sobre isso, mas apenas para dizer, no Novo Testamento, o termo Cristo fala de um homem corporativo. O cabeça é o nosso Senhor Jesus, o Salvador, que está no céu. A sua igreja, que é o seu corpo, está na terra. A igreja, preste atenção, igreja não é instituição, igreja não é denominação, igreja não é associação. Igreja é um organismo vivo, constituído de todos os salvos e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não é uma organização, porque é um organismo vivo. Não é uma denominação, porque ela está debaixo do único nome, que é o nome de Jesus. Ela não pode estar debaixo de nenhum outro nome. Por isso ela não pode ser uma denominação. Ela não pode ser denominada por uma outra coisa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que existe fora disso é religiosidade, é institucionalismo, é eclesiasticismo, não é igreja. Goste você, não goste você, não faz a menor diferença. A palavra de Deus é infalível, é imutável. Ela não se enquadra para agradar grupos religiosos, nem a mim e nem a ninguém. Esta palavra, ela é a palavra de Deus e ela não voltará vazia. E tudo que Deus vai julgar nas nossas obras, Ele julgará baseado na sua palavra. Então, Cristo, na Bíblia, no Novo Testamento, fala de um homem corporativo. O segundo fundamento, o primeiro é Cristo, o segundo fundamento é a igreja. Então ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Aparece no ministério de Cristo. A primeira vez. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. O segundo fundamento está aqui. Igreja. O corpo de Cristo. A igreja, o lugar aonde os céus e a terra se encontram. A igreja, aonde Deus se expressa nela e por meio dela. A igreja não é um lugar. A igreja não são essas quatro paredes. Nós não vamos à igreja. É a igreja que vai a um lugar. A igreja é viva, a igreja é orgânica, a igreja é constituída de cada célula, como eu e você, e milhares de pessoas. Ela é inclusiva, porque ela inclui todos os eleitos, todos os salvos em Cristo Jesus. Ela não pertence a homem algum, ela não pertence a pastor algum, ela não pertence a padre algum, a apóstolo algum, nem mesmo ao Papa. A igreja pertence a Cristo Jesus. Só ele disse, eu edificarei minha igreja. Paulo diz que ele se deu por ela, ele morreu por ela, porque ele deu a vida por ela, ela exclusivamente pertence só a ele e a mais ninguém. Ele a chama de sua noiva, carinhosamente, afetivamente, amorosamente, ele a chama de sua noiva, porque nela ele tem o seu prazer. Então preste atenção, igreja,
Depois nós temos, na ordem, segundo o eterno propósito de Deus, a cruz. Porque o nosso Senhor vai falar da cruz. Ele fala da cruz objetiva e subjetiva. A cruz objetiva está relacionada com a redenção, a cruz na qual o Senhor morreu. Então, ele vai falar sobre esta cruz. Ele, quando fala da cruz, os discípulos ficam assustados. Pedro ficou muito assustado. Quando o Senhor Jesus falou que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e ali ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, aqui ele introduz a grande mensagem. Assim como ele falou pela primeira vez sobre a igreja, também pela primeira vez, ele vai falar sobre a sua morte. Aqui ele falou abertamente sobre a sua morte. Aqui ele falou sobre a sua cruz. E depois o reino, dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, tudo que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Esses são os 4 fundamentos doutrinários. Agora, quero citar um outro texto. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42. Esse texto todos nós conhecemos. Diz assim: e perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos também 4 fundamentos, porém, estes são os 4 fundamentos da vida prática da igreja. A igreja primitiva, ela tinha a sua realidade, a sua expressão viva. E essa expressão viva, que a definia, era por meio destes 4 fundamentos. Doutrina dos apóstolos. Ora, o que era a doutrina dos apóstolos? Eles não tinham nenhum livro escrito, mas eles tinham uma doutrina. Então, se nós estudarmos os evangelhos, e sugiro para você, a partir de Mateus capítulo 7 e o versículo 28, quando diz que as pessoas ficavam atônitas diante dos ensinos de Jesus. Elas ficavam assustadas com as palavras do Senhor. Sua doutrina era profunda, penetrante, cortante. Era o ensino dele. Porém, nós sabemos que Jesus não apenas ensinava pelo conhecimento, ele ensinava pela vida. A inspiração do seu ensino era a sua própria pessoa. Todo o seu conhecimento e vida terrena derivava da comunhão que ele tinha com o Pai e da total dependência do Espírito Santo, o que o ungiu. Então, observe, irmãos, que Atos capítulo 5 e o versículo 42 diz assim, que a igreja primitiva não cessava de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Então a mensagem da igreja primitiva era esta: Jesus, o Cristo. Eles não pregavam cultura, não pregavam modismo. Tudo o que eles pregavam derivava desta pessoa, da sua grande pessoa, das glórias da sua obra. Esta era a mensagem da igreja primitiva. Então nós temos aqui esse primeiro fundamento. E também a comunhão da igreja primitiva, que não era uma mera reunião, não era uma comunhão baseada em afinidades, mas em relacionamentos profundos, em mutualidade, em cuidado, em fraternidade, no verdadeiro amor, baseado naquilo que Jesus ensinou em João 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora, onde está o novo? Nesta frase, assim como eu vos amei. Era um amor baseado no amor de Cristo. Assim como Cristo os havia amado, eles também deveriam amar uns aos outros. É aí que estava a comunhão. Esta igreja foi um céu aberto na terra, porque o Deus comunhão, o Deus trindade, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, encontrou naquela comunidade de santos na terra, o lugar adequado onde ele podia se expressar. O resultado disso eram conversões, eram cura,
eram milagres, era a liberdade que o Espírito Santo tinha para manifestar o seu poder. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós temos este fundamento tão especial. E hoje nós vamos falar sobre este terceiro, a mesa do Senhor. Terceiro fundamento da vida prática da igreja, a mesa. E por último, as orações. Então, quando você coloca Atos 2:42, você tem os fundamentos práticos, a palavra, a comunhão, a mesa do Senhor e as orações. E quando você olha por outro lado, Mateus 16, a partir do versículo 13, você tem os fundamentos da doutrina apostólica. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. O que nos surpreende é que estes 4 fundamentos doutrinários, eles estão ligados com os 4 fundamentos da vida prática da igreja. Cristo está ligado à palavra. A igreja está ligada à comunhão. A cruz está ligada com a mesa. As orações estão ligadas com o reino. Nós vamos ver isso, irmãos. Baseado nesses textos que o nosso Senhor diz a Pedro, dar-te as chaves do reino dos céus, e depois nós vamos ver como o reino e a oração está ligado dentro da igreja de Atos. Como os céus e a terra estavam ligados pela oração. Eu espero que Deus nos dê aqui, irmãos, não é simplesmente uma palavra para a nossa reflexão, mas uma palavra para arrependimento e transformação. Porque se tem uma área que nós precisamos ainda converter, é na área da oração congregacional. Há algo que a igreja não tem compreendido. E que Satanás, ele será capaz, irmãos, de reunir todos os demônios do inferno, para que a igreja nunca entenda o que é oração congregacional. Porque lá na igreja de Atos, quando os irmãos oravam, anjos eram enviados para poder abrir prisões. Prisões, para libertar os seus servos. Então nós precisamos entender isso, porém será a última palavra. Amados irmãos, vamos compreender agora a relação que existe entre a cruz e a mesa do Senhor. Está bem claro isso, é óbvio. A cruz e a mesa do Senhor está totalmente ligado. É o que nós temos hoje pela manhã, a nossa reunião da mesa, reunião da ceia. E aqui, meus amados, nós temos que compreender que este foi um fundamento que o nosso Senhor lançou. Este fundamento ele foi colocado com muita delicadeza. Nós não estudamos e nem aprofundamos na simetria espiritual, que eu chamo de delicadeza, como cada um desses fundamentos foram colocados pelo Senhor, como Cristo, como a igreja, a cruz, o reino. É importante que nós tenhamos sensibilidade para percebermos a delicadeza do nosso Senhor Jesus em colocar cada um desses fundamentos. Quando ele foi instituir o fundamento da cruz, da mesa, ele convidou os seus discípulos para uma grande ceia. Eles não sabiam que aquela era a última noite do Senhor. Era a última noite antes da cruz. Eles não tinham ideia o quanto a cruz estava próxima. Então eles foram convidados pelo Senhor a se reunir em um cenáculo. O que eles tinham em mente é que aquela seria uma noite de uma ceia comum, o que nós chamamos de uma janta. Um jantar à luz de velas. Porque aquele foi diferente. Se você observar os detalhes, o Senhor diz assim para os seus discípulos, porque os discípulos questionaram, aonde nós iremos ceiar? O Senhor disse, vocês vão encontrar um homem carregando cântaro. Detalhe, irmãos, naquela cultura, homem não carregava cântaro. Era um papel feminino das mulheres. Era papel das mulheres. Agora imagine, irmãos, os discípulos devem ter dado uma risada lá no íntimo. Acharam estranho, mas depois de 3 anos e 6 meses, ninguém ousava desobedecer. Depois de ver tantos milagres,
depois de ver túmulos se abrindo, mar se acalmando, Jesus andando sobre as águas, ninguém ousava dizer nada. Então eles saíram. O que eles encontraram? Um homem carregando o cântaro. Eles seguiram aquele homem, chegaram até aquele cenáculo, e só disseram assim, porque eles perguntaram para o mestre: e aí, diga para a pessoa responsável que o mestre precisa do cenáculo. Só isso. Eles chegaram e disseram isso. Seguiram o homem, entraram no cenáculo. O cenáculo estava disposto para o Senhor. E ali eles sentaram. E quando eles sentaram, tudo estava ali, o pão, o vinho. Jesus olha para eles e diz assim: pega o pão. Ele partiu o pão de maneira muito solene, creio eu. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: isto é o meu corpo, que será partido por vós. E repartiu e deu para cada um deles. Depois o Senhor pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Mas se vocês apenas olharem essas palavras, vocês podem passar por cima de muitas coisas. Se vocês apenas se atentarem aqui, algumas coisas vão ficar de lado. Mas observe que o cenário nos apresenta o Senhor de maneira muito contrita. Nos apresenta o Senhor de maneira muito quebrantada, porque a partir daquela hora, ele iria enfrentar 6 julgamentos até ir à cruz. Aquela foi profeticamente conhecida como a noite do Senhor. Escute, meus irmãos e irmãs. Ele olha para os discípulos e diz assim: eu ansiava comer com vocês desta Páscoa. Páscoa. Escute isso, irmãos. Por que ele não disse uma ceia, disse Páscoa? Porque a Páscoa era uma figura da cruz. Figura da cruz. Ele diz assim: eu ansiava comer convosco essa Páscoa. Os discípulos imediatamente perceberam que aquela não seria uma ceia qualquer. Aí ele diz: eu não comerei com vocês, até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Eu não comerei com vocês novamente, até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude a discernir a profundidade desta frase. Nós precisamos de todo o Novo Testamento para entendê-la. Porque o que o Senhor está dizendo ali para aqueles discípulos, se aquele pão representa o seu corpo esmagado e aquele vinho representa o seu sangue derramado, o que ele está dizendo, irmãos, é que nada neste mundo impedirá, desde que eles comam daquele pão, desde que eles bebam daquele cálice, tocando a realidade do profundo significado daquilo que foi a morte de Cristo na cruz, daquilo que seria para eles a morte de Cristo na cruz, eles um dia estariam naquelas bodas do Cordeiro, sentado diante do Rei da Glória, para poder comer aquela ceia eterna. Ele disse que ela se cumpriria. Traduzindo, parafraseando, ele disse: eu vou comer hoje com vocês essa ceia. Mas um dia, lá na glória, vocês estarão sentados à minha frente e comerão comigo esta ceia, porque esta mesa, ela vai estar ligada a uma mesa eterna da glória, onde eu estarei assentado junto com vocês. Ela vai se cumprir. É isso que ele estava dizendo, irmãos. Então aí ele partiu o pão. Ele deu aos discípulos, fez com o cálice, bebeu e deu aos seus discípulos. Ele disse: isto é o meu corpo.
Então, o que nós temos aqui, a partir de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20, eu gosto muito desta frase, no versículo 14, Lucas 22, 14, chegada a hora. Chegada a hora. Irmãos, eu vou ler dois textos. Chegada a hora. Tendo Jesus desejado, disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Preste atenção nisso, irmãos. Chegada a hora. Preste atenção. Chegada a hora. Deixe-me mostrar alguns pontos para vocês, por favor. Mateus 26, versículo 45. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Olha essa frase, eis que é chegada a hora. Olha essa frase, chegada a hora. Eu preciso que vocês agarrem essa frase. Nós vamos precisar dela para ver um quadro aqui. Chegada a hora. Sabe quando ele disse isso? Lá no Getsêmani, quando ele estava prestes a enfrentar uma hematidrose. O seu suor transformaria em gotas de sangue. Isso é explicado cientificamente. Deixe-me ler outro texto com vocês, por favor. João, capítulo 12. Jesus estava perto aqui do Getsêmani. Ele disse isso antes de ir para o cenáculo. E se vocês perceberem, este texto deveria ser lido primeiro. Este texto. A sequência seria aqui. Respondeu-lhe Jesus, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Certo? O segundo texto seria aqui, João 17:1. João 17:1 diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para os céus e disse, Pai, é chegada a hora. Este seria o segundo. Esse seria o segundo. O terceiro, esse de Lucas 22. O quarto, o de Mateus que nós lemos. Mateus 26, 45. Então aqui está uma ordem perfeita. Agora observe, irmãos. Lucas 22, ele diz, chegada a hora, porque chegou. Esta hora é um lindo quadro. É o quadro que compreende desde esta mesa até a cruz. Então, esta hora inclui aquele momento que Jesus, em João 12, ele deixa aqueles gregos. Quando aqueles gregos vieram, conhecido como a sabedoria personificada. A glória dos gregos era a sabedoria, era o conhecimento, era a filosofia, era a cultura. Mas quando eles chegam diante de Jesus, eles ouvem o que nunca imaginariam ouvir. Foram lá para ouvir sabedoria, filosofia. Foram lá para ver um grande homem. O que eles ouviram? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Sabe o que os gregos entenderam? Nada. Nada. Porque a palavra de Deus não se entende pelo conhecimento humano. A palavra de Deus se entende pela revelação. Aquilo que Paulo diz em Gálatas 1,16, aprove Deus revelar seu Filho em mim. Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa linda, chegada a hora. Disse-lhe Jesus, olha o que ele diz, tenho, observa essa palavra, tenho. Precisamos da força dessa palavra na nossa mente, irmãos. Tenho desejado. Sabe o que essa frase indica? Tenho desejado. Ansiosamente. Eu vou lhes dizer. Talvez eu não consiga traduzir tudo. Mas essa frase, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, significa que desde o dia que Jesus escolheu esses 12 homens para caminhar com ele, tornar a primeira expressão de comunhão da igreja, seus discípulos,
Desde aquela primeira hora, ele já vinha ansiando, ele ficou 3 anos e 6 meses, ansiando essa hora. Essa hora. Aquela foi a maior mesa que já existiu nessa terra. Porque esta mesa aqui, ela deriva desta mesa. Esta mesa aqui é a continuidade daquela mesa. O único diferencial é que naquela mesa, o Senhor sentou como um servo. Ele sentou como homem. Ele sentou com os seus discípulos para poder lhes mostrar a cruz. Os discípulos olharam para frente. O que eles viram, irmãos? O que os discípulos viram a partir desta mesa? Sinceramente, se você estudar os relatos contextuais da morte de Cristo, você saberá que os discípulos não viram nada, eles não entenderam nada e eles não creram em nada. Por quê? Porque todos duvidaram, eles se dispersaram, eles fugiram. As palavras de Cristo para eles não tiveram o menor sentido, porque quando Cristo morreu, eles acharam que tudo estava acabado. Então o que nós vamos encontrar? Os discípulos dispersos, os discípulos medrosos, os discípulos que fugiram. Mas, irmãos, quando o Senhor vai resgatar eles, o Senhor também coloca uma mesa, e ela nos é registrada no livro de Lucas, lá com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. A mesa, quando ele partiu o pão com aqueles 2 discípulos, eles reconheceram o Senhor. O diferencial, irmãos, daquela mesa para essa, é que quando nós olhamos para trás, para a cruz, diferentemente dos discípulos, nós vemos a glória da obra do Filho de Deus. Nós podemos comer com uma alegria indescritível. Os discípulos comeram tensos, eles comeram e não entenderam. De maneira que, após isso, o que aconteceu ali? Você se lembra? É só ler o livro de Lucas aqui. O capítulo 22, uma discussão. Eles queriam saber quem era o maior. Por quê, irmãos? Não entenderam nada. Mas o Senhor, como mestre dos mestres, como aquele que está seguro da sua obra, ele não desistiu, ele fez o que ele tinha que fazer, ele lançou este fundamento, a sua mesa, onde depois estes mesmos discípulos sentariam alegremente, regozijando e adorando aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno, aquele que abriu um vivo e novo caminho e se assentou no trono e nos convida para que com toda alegria e ousadia e intrepidez entremos em comunhão, em adoração, em oração ao trono da sua graça, para obter o socorro para as nossas necessidades. Meus irmãos e irmãs, aqui o Senhor coloca a mesa. E muitas vezes nós chegamos aqui, chegamos com a nossa mente cansada, chegamos com o nosso coração pesado, chegamos com tanta culpa, chegamos às vezes desanimados, tristes, frustrados. É verdade, irmãos, eu não sou diferente de vocês. Mas quando você lê estas palavras, quando você olha estas palavras, não tem como você achar que esta é uma reunião qualquer, que este é um pão qualquer, que este é um cálice qualquer. Não tem como, porque o Espírito Santo, para todos aqueles que tocam esta realidade espiritual, os arrebata a realidade e a plenitude desta mesa. Tudo o que ela é, tudo o que ela contém, tudo o que ela significa, tudo o que ela comunica, o Espírito Santo traz a nós. Isso tem que se tornar um novo dia. Irmãos, o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou pegar um outro texto, diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por que a cada manhã?
Porque a alegria vem pela manhã. Porque foi numa manhã que aquelas mulheres foram lá e viram um sepulcro vazio. A partir daí, irmãos, nós podemos dizer que hoje, aqui, nesta mesa, para mim e para você, é uma nova manhã, é um novo dia. Hoje é o momento de você refletir o quanto do poder do sangue de Cristo Jesus te lava e te purifica de toda a iniquidade. O quanto este sangue foi eficaz naquela cruz para pagar o alto preço pela tua vida, para perdoar os teus pecados. Então não é um ritual que nós fazemos, não é uma celebração de ritual, mas de uma realidade espiritual. Não é coisa de religião, é algo de vida. Vida. Esta é a mesa do Senhor. Esta é a mesa. Deixe-me mostrar algo para vocês, um pouco mais, mesmo que resumido, mas mostrar isso para vocês. Quando você olha para a cruz, nunca você pode dividir a cruz da mesa. Assim como a cruz é o segundo fundamento da doutrina apostólica, a mesa é o segundo fundamento da vida prática da igreja. Mas quando você olha para a cruz, e aqui eu quero colocar para vocês com muito cuidado, você vai ver que toda a profundidade da cruz pode ser descrita em 7 frases. São as 7 palavras do nosso Senhor. Lá naquela cruz, ele proferiu 7 palavras. A primeira palavra está no capítulo 23, e o versículo 40, aliás, o versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Quando o nosso Senhor, ele profere a primeira palavra, a palavra do perdão. Ele diz assim: Pai, a primeira, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A palavra do perdão. A segunda palavra, Lucas, capítulo 23 ainda, e o versículo 43, é a palavra da certeza, é a palavra da segurança. Quando ele diz para o ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja isso. Primeiro, a palavra do perdão. Nesta mesa, essa mesa comunica perdão. Este pão e este vinho que comemos e bebemos comunica perdão. Se você recebe Cristo, se você já recebeu Cristo, se Cristo entrou na tua vida, você recebeu um perdão eterno, não apenas um perdão por tudo que você fez, mas um perdão também de quem você é, porque nós nascemos como filhos da ira, agora nós fomos perdoados, não somos mais filhos da ira. Por causa deste perdão, nós fomos conduzidos à posição de filhos de Deus. Foi o perdão que nos mudou de condição. Foi o perdão que mudou a nossa posição e a nossa condição. Perdão. E não há nada, irmãos. Não há nada que possa apagar o perdão de Deus. Nada. Depois, a palavra da segurança. Porque, consequentemente, o perdão nos dá uma segurança, irmãos. Quem foi esse que o nosso Senhor proferiu essa palavra? O ladrão. Não diz outra coisa, ladrão da cruz, não precisa dizer mais nada. Ele era um ladrão. Se ele estava naquela cruz, ele era um dos piores ladrões. Ele estava ali naquela cruz. Diferentemente do Senhor, ele tinha culpa. Diferentemente do Senhor, ele tinha pecados. Ele estava condenado diante de Deus e diante dos homens. Mas o Senhor primeiro deu perdão, porque tudo começa com o perdão. Depois o perdão nos traz segurança. Não importa quem você foi, não importa quem você é, não importa. O dia que o perdão de Deus te alcançar, você será uma nova criatura. E você terá segurança, porque salvação é uma bênção eterna. Salvação é uma bênção eterna. Se você se tornou filho,
você nunca mais perderá essa posição de filho. Mas eu estou falando de conversão e novo nascimento. Tem muita gente que tem conversão psicológica e tem conversão religiosa. Eu não estou falando disso. Uma pessoa que tem conversão psicológica, tem conversão religiosa, precisa nascer de novo. Nascer de novo. Eu falo de quem experimentou um novo nascimento, arrependimento de pecados, conversão, experimentou o perdão eterno. Você tem segurança, como esse ladrão da cruz. Esta é a mesa que fala da segurança eterna. Terceira palavra, a palavra do afeto, a palavra do cuidado, a palavra do amor, a palavra da comunhão. Aquela palavra que o nosso Senhor disse para o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Ele diz assim para João, e diz para Maria, mulher, eis aí teu filho. E diz que a partir daquele momento, João a tomou e cuidou dela. Por quê, irmãos? Porque esta é a mesa da comunhão. Esta é a mesa da comunhão dos santos. Esta é a mesa do amor. Esta é a mesa do afeto. Esta é a mesa onde nós fomos não apenas introduzidos na vida de Cristo, mas fomos introduzidos uns na vida do outro. Nós somos introduzidos numa comunhão eterna, em laços eternos. Nós nunca mais nos separaremos. Nunca mais. Nada vai nos separar do amor de Cristo e nada vai nos separar uns dos outros, porque essa é a mesa da comunhão. A quarta palavra está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. É a palavra da sua dor, da dor mais profunda que ele experimentou no teu lugar. E esta dor dele é que nos propicia esta hora. É quando ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzindo, Deus meu, por quê? Jesus nunca tinha pronunciado essa palavra, por quê? Foi a primeira e única vez. Por quê? Me desamparastes. Ele foi desamparado. Ele foi desamparado. Até mesmo pelo Pai. Isaías diz assim, que o Pai o esmagou lá na cruz do Calvário. Ele foi esmagado, ele foi dilacerado, ele foi abandonado, ele esteve naquela cruz entre os céus e a terra, porque ele tinha que segurar na mão do Pai e também segurar nas nossas mãos. Ele esteve ali só, abandonado, sofrendo todos os horrores da impiedade, da pecaminosidade, da perversidade humana, traduzida numa palavra, pecado, mas ele foi ali, e esta é uma grande palavra, Deus meu, por quê? Porque me desamparastes? Ele já tinha sido desamparado por tantos, pelos discípulos, ele foi desamparado pelos de Nazaré, ele foi desamparado por todo Israel, veio para os que eram seus e os seus não receberam, por todos os judeus, por toda a Judeia. Mas quando ele foi desamparado pelo Pai naquela cruz, uma dor agonizante foi traduzida em palavras. Por que me desamparastes? É por causa daquele desamparo que eu e você, irmãos, irmãs, não seremos desamparados, não seremos abandonados, jamais, não seremos deixados no inferno, jamais, porque ele foi desamparado naquela cruz, Deus nos acolheu como filhos para sempre, ele foi desamparado por você, ele foi desamparado por mim, isso tem que estar nesta mesa, irmãos, esta é uma mesa onde você foi aceito do jeito que você é. Ele não tinha pecado, nós temos pecados. O Pai o desamparou para não nos desamparar. Naquela hora o Pai o desamparou.
Tudo isso, irmãos, descreve aquela hora, chegada a hora. E que hora foi aquela, irmãos? Uma hora que não pode ser traduzida em minutos, mas em acontecimentos, em fatos. Está o nosso Senhor, desamparado por mim e por você. Que amor é este? Um amor que nos permitirá a eternidade para estudá-lo, compreendê-lo. Vamos para a quinta palavra. A palavra da sua agonia. Quando ele diz assim, tenho sede. João 19, 28, tenho sede. Os estudiosos se debruçaram sobre essa frase durante muitos e muitos séculos, para compreender a natureza da sede do Senhor na cruz. O que poderia esta sede trazer de benefício para ele, sendo que ele já estava condenado? Que sede era aquela? Que sede era aquela? Será que era sede de água? O que poderia a água diminuir das suas dores? O que um copo d'água poderia diminuir da sua angústia? O que esta água poderia saciá-lo de tal forma que ele sentisse algum prazer no seu corpo biológico? Então esse ponto foi todo descartado. Mas ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esta era a sua sede, a sede da justiça eterna. A sede dele era a sede de comunhão com o Pai, porque ele sabia que se ele tivesse aquela comunhão com o Pai, essa obra seria perfeitamente realizada e a justiça do Pai seria satisfeita. Era a sede da justiça do Pai. E se ele pudesse ver a face do Pai, se ele pudesse entrar no seu trono de glória, com absoluta certeza, a justiça eterna teria sido satisfeita. E se essa justiça fosse satisfeita, então todos nós seríamos redimidos. Essa é a sua sede, irmãos. Sede da justiça, não sede de uma água. De maneira que eles lhe deram o vinagre. E ele não continuou dizendo, eu tenho sede, ele só disse uma vez. Porque as suas palavras mais profundas foram aquelas ditas naquela cruz. Sede. Como está no Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então a sua sede era a sede da face do Pai. Porque ele sabia que quando ele contemplasse aquela face na glória, ele saberia muito bem que não somente ele, mas que um dia todos nós contemplaríamos também. Porque ele só iria abrir um vivo e novo caminho para nós. A sexta palavra está também registrada no Evangelho de João, capítulo 19, e versículo 30. A palavra da vitória, a palavra do triunfo, quando ele disse, está consumado. Glórias a Deus, irmãos. Porque quando nós comemos este pão, nós também podemos dizer e apontar para aquela cruz, para o pecado, para o diabo, para a morte, para o inferno, está consumado. Tudo que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. Ele não ficou devendo nada a ninguém. Tudo está consumado, acabou. Por isso Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Cristo ressuscitou, está consumado. Glórias a Deus, irmãos. Esta mesa comunica esta frase, está consumado. E a última palavra, a palavra da confiança, a palavra da entrega, está também aqui em Lucas capítulo 23, e o versículo 46, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta foi a última frase que ele disse na cruz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele inclinou a cabeça. É lindo o que a Bíblia diz,
um fato muito interessante. Diz assim, nosso Senhor diz assim, que o Filho do Homem não tinha na terra um lugar onde ele pudesse reclinar a cabeça. Agora você vai ver que ele teve um único lugar onde ele reclinou a cabeça, naquela cruz. Aquela cruz foi o lugar que ele reclinou a cabeça. Essa é a última palavra, a palavra da confiança, de entregar nas mãos do Pai a sua vida. E ali ele entrou na morte, ele matou a morte, ele destruiu a morte, ele entrou lá no inferno e tomou as chaves das mãos de Satanás, do inferno e da morte. Ele pregou aos espíritos em prisão. Ele passou, irmãos, 3 anos e 6 meses nessa terra pregando o evangelho do reino. Ele passou 3 dias no inferno, sacudindo o inferno com a sua vida, com a sua santidade, com a sua glória, com a sua integridade moral, de dizer todos aqueles 3 dias, vocês não tiveram poder contra a minha vida. Vocês não têm poder. Satanás, você venceu Adão, mas você não me venceu. Eu sou o vitorioso. Eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci o mundo, eu ressuscitarei, e eu conduzirei muitos filhos à minha glória, eternamente. Este é o nosso Senhor, irmãos. É sobre essas verdades que nós nos reunimos. É sobre essas verdades que nós comemos e bebemos desse cálice. Nós não temos outro caminho, outra condição. É esta a nossa condição. Condição de vencedores por causa da vitória dele. De perdoados por causa do perdão dele. De vida eterna por causa da vida dele. A morte é a nossa inimiga. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, no dia que você recebeu Cristo na sua vida, você recebeu uma vida eterna. Nossa vida não se limita a este mundo, como a vida dele não se limitou. Ainda há uma vida eterna para nós viver. Se não fosse nessa esperança, seríamos os mais tolos em fazer uma reunião como essa, em ouvir uma palavra como essa. Seria melhor seguir uma vida sem sentido. Não, a nossa vida tem sentido. O contrário disso é viver sem esperança. Nós não temos esperança, nós temos uma viva esperança. Então hoje, irmãos, estamos nesse fundamento. E aqui nós podemos extrair pelo menos 6 verdades dessa mesa. A primeira verdade, aqui nós vemos a graça reinando. A mesa do Senhor nos mostra, a graça reina. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Segundo, nós vemos nesta mesa que a redenção foi cumprida, a redenção foi efetuada. É isso que nós vemos aqui, redenção, o preço do nosso resgate. O preço do nosso resgate não poderia ser pago por ninguém que não fosse o próprio Deus, porque era a sua justiça que tinha que ser satisfeita. Não era um pagamento ao diabo, era um pagamento a Deus mesmo. E a redenção foi efetuada. Nesta mesa nós podemos dizer, o pecado está vencido. O pecado está vencido, porque veio um homem, na nossa semelhança, nesta carne humana, e ele não pecou. Ele foi o homem aprovado diante de Deus. Nele o pecado não teve o seu lugar. Então nós podemos dizer aqui nesta manhã, comendo deste pão e bebendo deste cálice, o pecado foi vencido. Quarto, aqui nesta mesa, nós podemos ver que a justiça eterna foi introduzida. A justiça eterna. Justificados. Romanos 5:1. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que significa a justiça introduzida? A justiça de Deus foi satisfeita, meus irmãos. Quando você come esse pão e bebe desse cálice, reflita a justiça de Deus, que foi ofendida lá no jardim do Éden, no pecado do primeiro homem. Aquela justiça foi ofendida. A ira de Deus tinha que se derramar. Porque quando Deus,
ele é ferido na sua justiça, inevitavelmente a sua ira surge. E a ira de Deus surgiu. E sobre quem veio a ira de Deus? Sobre mim? Sobre você? Não. A ira de Deus veio sobre o nosso Senhor Jesus naquela cruz. Por isso o Pai o enfermou no nosso lugar. O Pai o esmagou no nosso lugar. O Pai o desamparou no nosso lugar. Então, quando você come deste pão, você bebe deste cálice, você pode dizer assim: a justiça eterna foi introduzida. E hoje eu estou debaixo da justiça de Deus. Hoje você está debaixo da justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos, você tem, meu irmão e minha irmã, você tem paz com Deus, porque Deus está em paz com você. Porque o príncipe da paz, ele foi até a cruz, e ele morreu no meu e no teu lugar. Ele recebeu a ira de Deus, ele recebeu a condenação dos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos paz com Deus. O quinto ponto que eu quero que você considere nesta mesa: o aguilhão da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós podemos dizer assim: quando você come deste pão, bebe deste cálice, você tem que ter a certeza absoluta, a força da morte, o aguilhão da morte não tem poder sobre nós. A morte pode matar esse corpo físico, mas não matará a minha vida e nem a tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte e Ele ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força? A morte não matou, a morte não aprisionou. Sabe por quê? Porque foi Ele que matou a morte, foi Ele que entrou na morte, foi Ele que venceu a morte e foi Ele que ressurgiu da morte. Para quê, irmãos? Para ser a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Paulo diz que Jesus é a nossa vida. Quando Cristo que é a vossa vida, Colossenses 3, Ele é a nossa vida. Filipenses 1, diz que Cristo é o nosso viver. Para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro, porque é lucro para nós morrer. Por que nós não temos que ter medo da morte? Porque o nosso Senhor pagou o alto preço, e nesse preço Ele matou a morte. Ele baniu o aguilhão da morte. Então, meu irmão, tantos santos antes de nós já partiram e estão com Ele. Mas nós não temos só a expectativa de estar com Ele por meio da morte. Nós podemos também hoje dizer Maranata, porque pode acontecer hoje mesmo que eu e você não morra, e o nosso Senhor volte nesta manhã, volte nesse dia, antes que esse dia finde, pode ser que o Senhor nos leve eternamente para Ele. Porque não importa, se pela morte ou sem a morte, ou pela morte ou pela vinda do Senhor, o importante, irmãos, é que a morte já está vencida. A última coisa que eu quero falar sobre esta mesa, que ela comunica, é a glória eterna assegurada a todos nós. Meus irmãos, essa frase é tão profunda que eu não me atrevo a tentar dissecá-la. O livro de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, fala sobre essa glória. E mesmo assim fala de uma maneira figurada. Em muitos lugares, em Apocalipse, na palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns reflexos dessa glória. Nosso Senhor Jesus, a sua vida aqui, foi caracterizada, em certo sentido, também por essa glória, pela comunhão que Ele tinha com o Pai. Então, amados irmãos e irmãs, aquilo que você nunca imaginou, nunca pôde penetrar no seu coração em termos de conhecimento e experiência, é que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala, irmãos, da glória de uma maneira figurada. E é importante que seja assim, porque nós conhecemos nossa alma. Porque o que Deus espera de nós é uma atitude de fé e não de conhecimento apenas. Deus espera de nós é uma atitude de fé contemplativa,
que alimenta a nossa vida a cada dia. Porque nós sabemos que neste mundo nós não vamos encontrar paz, não vamos encontrar segurança, só em Cristo. E um dia, irmãos, você saberá que todo esse universo foi criado para a glória dos filhos de Deus. Toda a criação existe para a glória dos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8. Você entender isso, irmãos, a glória eterna nos foi assegurada, e aqui nós podemos comer isso, saber que a glória eterna, aquele tempo que não é tempo, que é uma eternidade sem fim, de conhecimento e de amadurecimento, de comunhão e de alegria indescritível, que é a época do reino. O reino está dentro da eternidade, e todos nós, salvos em Cristo, faremos parte disso um dia, irmãos. Então eu quero terminar apenas lendo com vocês um capítulo, e aqui nós vamos partir o pão. 1 Coríntios, capítulo 15. Quero ler algo com vocês. Versículo 50 diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos, aqueles que já partiram, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ainda, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 11 a seguir diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, o trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Nós estaremos aqui dentro desses milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Que tudo isso, irmãos, só será possível por causa deste maravilhoso fundamento, a cruz. Porque a cruz, irmãos, sustenta tudo no universo. Porque se não houvesse aquela cruz, tudo se desintegraria. Tudo, Satanás estaria reinando. Nós estaríamos aqui como os mais infelizes dos homens. Mas graças a Deus, a cruz não é só um fundamento doutrinário, a cruz é o fundamento de todo o universo, porque nela o nosso Senhor não apenas podemos dizer morreu, nós podemos dizer assim, porque nela o nosso Senhor Jesus venceu. Aleluias, glórias ao nosso Senhor. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu céu aberto aqui nesta hora. Obrigado pelo teu Santo Espírito, que nos ajudou tanto a ouvir como a transmitir esta palavra. Porque esta palavra é tua e que ela continue falando a cada coração aqui nesta manhã. Em nome de Jesus.